Irmãos, essa porção é uma porção bastante interessante, porque é praticamente a parte final ali da história de José. Todos vocês conhecem a história de José, né? Então é impressionante. Até alguns comentários sobre essa história de José, que lembra assim uma novela mexicana, cheia de conflitos, problemas de paixão, de amor. Então, realmente é uma porção assim muito interessante. A riqueza, impressionante assim, a riqueza de detalhes que tem a vida de José, né? E qual a razão de José ter ido para o Egito? Por que José não permaneceu com a sua família, com seu pai em Canaã, na terra de Canaã? Então, nada, absolutamente nada em vão. Nenhuma folha cai de uma figueira, nenhum cabelo nosso cai, ou nenhum cabelo nosso nasce sem que esteja sobre o aval e sobre o controle do Eterno. O Eterno tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Então, é muito interessante a figuração, né? A parte figurativa dos elementos, dos personagens, Judá, a posição de Judá. Tem um personagem aqui muitíssimo interessante aqui hoje nessa porção, Benjamim. Quem representa Benjamim, irmãos? Quem representa Judá? Quem representa e tipifica José? Então, uma porção, ela começa, como vocês estão vendo ali, ela começa em Gênesis 44:18 a 44:27. Claro, eu coloquei ali só da parte dos profetas e da Brit Hadashah, Ezequiel e Lucas, mas tem muitas outras partes envolvidas neste processo desse estudo sobre José, muitíssimo interessante. Então, Judá, aqui um resumo, bem objetivo, um resumo da porção de hoje, né? Nós não vamos abranger todos esses itens, mas é só para vocês verem o que a porção inteira envolve, abrange, né? Judá se aproxima de José, ele suplica pelo retorno de Benjamim a Canaã. José revela-se a seus irmãos. Jacó vai ao Egito. Jacó, o pai de José, vai ao Egito. Jacó e seus filhos são recebidos por José e Faraó, quer dizer, o pai, né? Jacó e seus filhos, José e Faraó. José, sendo o governador, o braço direito de Faraó, recebe o seu pai e os seus filhos, porém José disfarçado de Zafinat-Paneia. Os egípcios e suas terras são comprados por Faraó, e Jacó habita no Egito, em Goshen. Vocês já ouviram falar, chamada terra de Goshen. Lá sua família cresce e prospera. Goshen é como se fosse um lugar protegido, como se na terra de Goshen tivesse um escudo, em que quando nós estudamos sobre as pragas do Egito, né? Quando da libertação do povo do Egito, as pragas que atingiam o Egito não atingiam a terra de Goshen, irmãos. Então, qual que é a mensagem? A mensagem é o seguinte, que quando o povo do Eterno, a noiva do Eterno, o povo dele, esteja onde você estiver, irmão, na face da terra, mas o Eterno vai te dar uma proteção especial. Se você estiver num lugar onde há rumores de guerra, lugares de conflitos, lugares de perseguição, seja onde estiver, você vai ter uma proteção especial do Eterno. Os malahins do Eterno vão estar nos cuidando e nos guardando e nos protegendo. Amém?
Então, literalmente, a palavra vaigash, em hebraico ali, significa ser trazido para perto, se aproximar, ser trazido para perto. Então, no comecinho dessa porção aqui, no versículo 18 do capítulo 44, vocês vão ver que Judá aproximou-se de José. Nós entendemos um pouquinho atrás do começo dessa porção, nós sabemos que houve aquela experiência com os irmãos de José e que foi achado uma taça de prata, foi algo criado pelo próprio José, que José pediu, coloque uma taça de prata na sacola, nas bagagens de José, quando eles estavam voltando para Canaã, para levar mantimentos lá para o pai Jacó. E daí foram, estrategicamente, esse plano estabelecido pelo próprio José. Então, eles foram pegos de surpresa, como se eles caíssem numa armadilha, né? E essa sacola foi encontrada no saco de Benjamim. E daí Benjamim, conforme a José tinha dito para Judá e seus irmãos, que aonde fosse encontrado a taça de prata, a pessoa que estivesse portando essa taça de prata, como que se Benjamim tivesse roubado essa taça. Isso que nós temos que entender. Então, o José reteu Benjamim e segurou para ele ficou preso com José, Benjamim. E daí há uma defesa de Judá, a partir do versículo 14 do capítulo 44, Judá, ele se levanta para tentar levar Benjamim de novo para a terra de Canaã, né? Então, existe uma tramitação, uma espécie de uma negociação, uma conversação de Judá, insistindo, implorando para José liberar Benjamim para ele ir junto com os seus irmãos até Jacó, porque Jacó ia ficar muito, muito mal se eles chegassem lá com os mantimentos sem Benjamim. Jacó ia desmaiar, porque ele tinha um amor especial por Benjamim, porque Benjamim era filho de Raquel, né? Da mulher amada. Então, essa história também, quem tipifica Judá? Quem tipifica Benjamim, irmãos? Quem tipifica José? Então vamos acompanhar ali. Judá, tipificando o próprio povo judeu, aproximou-se de José. E José, disfarçado, todos que olhavam para José não identificavam, os irmãos olhavam para José, mas não identificavam José como José. Eles viam o governador do Egito, cujo nome era Zafenat-Paneia, que significa sustentador da vida. Então, tal aproximação dá início à revelação de José e seus irmãos. Por 2000 anos, presta atenção, por 2000 anos, Jesus, eu estou falando aqui Jesus propositalmente, irmãos, prestem atenção, eu não estou falando Yeshua. Por 2000 anos, Jesus tem sido estrangeiro para seu próprio povo judeu. Jesus, para Israel, é um estranho. Qualquer judeu hoje, mesmo no mundo, principalmente em Israel, quando algum cristão fala de Jesus para um judeu, a primeira resposta do judeu para esse cristão, o judeu vai dizer assim: com certeza esse Jesus não é o Messias, com absoluta certeza. Daí o cristão pergunta assim: me dê um argumento, judeu,
Me dê um só argumento. Daí o judeu responde por cristão assim: porque a religião de vocês tem 3 deuses. E a nossa religião, o judeu falando, a nossa religião tem um Deus só, o Deus Errad. E a religião de vocês tem 3 deuses. Pronto. Só. Esse é o primeiro de 25 argumentos. Eu não vou falar os 25 aqui, mas é um argumento muito forte. E o judeu tem razão. O judeu tem toda a razão, né? Então, por 2000 anos, Jesus tem sido estrangeiro para seu próprio povo. Jesus é para Israel é um estranho, com outros princípios, outra doutrina, outra fé, outro Deus. Até hoje, Jesus é tido como Deus dos cristãos. Jesus é tido como Deus dos cristãos, até hoje. Agora veja bem, agora nesse parágrafo eu coloquei Yeshua. Após Yeshua ser elevado aos céus, os apóstolos continuam a espalhar as boas novas. Porém, os apóstolos vão morrendo e no século II, década de 30, acontece grande revolta judaica e a destruição do segundo templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E houve uma grande dispersão dos judeus de todo o Império Romano, podem acompanhar ali, e principalmente de Israel, e um enfraquecimento das comunidades de judeus e não judeus, as quais os apóstolos haviam implantado. Houve também uma perseguição muito grande a todo judeu, sendo crentes ou não. Então, realmente, depois daquela revolta, daquela destruição no ano 70, do tempo do imperador Tito, né? Houve um enfraquecimento depois desse período, houve um enfraquecimento muito grande, porque muitos judeus saíram de Israel, saíram de Jerusalém. E para os que ficaram houve perseguição ainda. Então, deu uma enfraquecida no sistema, no trabalho que os apóstolos tinham feito, né? Deu uma enfraquecida muito grande. Então vamos continuar aqui. A mesma tratativa para José, preste atenção, a mesma tratativa para José e para Yeshua, o paralelo, José e Yeshua. O sistema religioso, político e econômico de Roma, dos primeiros séculos, fez para Yeshua o que o Egito fez com José. O sistema religioso, político e econômico de Roma, fez de Yeshua o que o Egito fez com José. A mesma intenção de desconfigurá-lo, como aconteceu lá no Egito com José, o sistema religioso de Roma tem feito com Jesus em relação aos seus irmãos judeus. Então, vocês já estão percebendo aí que às vezes eu falo de Yeshua e às vezes eu falo de Jesus, né? E é um nome que é famoso, esse nome Jesus, ele se tornou famoso no mundo inteiro. É o nome que é falado em muitas nações, em muitas denominações é falado o nome Jesus, inclusive o cristianismo, o catolicismo, né? As denominações também, muitas denominações evangélicas, né? Citam Jesus, né? Então preste atenção agora. Assim como Yosef, nome original, Yosef, que daí passou a ser chamado Zaphenat Paneah, foi o nome que daí Faraó deu para ele, quando o Faraó ordenou o governador do Egito. Então foi dado esse nome para José, Zaphenat Paneah. E Zaphenat Paneah significa sustentador da vida. Então, essa mudança do nome de José para Zaphenat Paneah foi o que aconteceu da mudança do nome de Yeshua para Jesus. Então, essa história de José é profundamente profética, detalhadamente profética, que todos esses detalhes, inclusive
a questão de Benjamim e a questão da revelação, nessa porção, no capítulo 45, vocês podem ver que José, ele se revela. José, o Zaphnath Paneah, ele tira aquela roupagem e se revela a seus irmãos. Então, essa é um detalhe muito importante, ainda que não aconteceu, irmãos. O capítulo 45, que fala quando José, o Zaphnath Paneah, se revela a seus irmãos, isso está para acontecer, não aconteceu ainda. Então, nós estamos abordando aqui uma paraxá altamente profética, né? Que falam de coisas que estão acontecendo exatamente neste momento, de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo exatamente nesse momento. O que o cristianismo aí está fazendo com Jesus? Está fazendo com Yeshua, mudando a sua aparência, mudando os seus costumes, mudando a sua fala, mudando o seu ensino. São todos esses detalhes que nós temos que levar em consideração para chegar no momento ali da revelação, a função de Benjamim, irmãos. A função de Benjamim. Quem é Benjamim nesse processo? Porque se nós pegarmos aqui do capítulo 44, do verso 14 até o verso 34, nós vamos ver uma negociação de Judá com José, para que José libere. Como se Judá implorasse dizendo: José, meu senhor, libera para nós o nosso irmão Benjamim, senão o nosso pai vai morrer quando a gente chegar lá na terra de Canaã sem o Benjamim. Praticamente, em resumo, é isso aqui que está escrito nesses versículos aqui. Olha aqui, ó, versículo 18, ó. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: tende pai ou irmão? Respondemos ao meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então os irmãos de José falando para ele o que ele já sabia. José já sabia dos seus irmãos, do seu pai. Mas Judá insiste, né? Judá insiste em que José libere o irmão. Quem é esse irmão? Nós vamos ver aqui. Vamos continuar. Então, nessa linha aqui, ó, irmãos, Jesus é uma transliteração para o latim. Jesus não é um significado, é uma transliteração e uma adaptação. Jesus não é significado. Do hebraico para o grego, do grego para o latim, e do latim para as línguas inglesa, portuguesa, etc. Muitas línguas. O nome não foi traduzido, mas foi adaptado. Não é uma tradução, irmão. O nome Yeshua, como um nome bem judaico, preste atenção. O nome Yeshua, como um nome bem judaico, para você tirar esse nome de qualquer vínculo com as suas raízes judaicas, a melhor coisa que se tem a fazer é manter o nome transliterado. Então, a estratégia do cristianismo era tirar todo o vínculo judaico, qualquer letra e palavra que lembrasse coisas hebraicas, palavras hebraicas ou o alfabeto hebraico. A proposta do cristianismo era colocar um nome que não tivesse vínculos judaicos com as letras e com o alfabeto hebraico, irmãos. Vamos começar do princípio, irmãos, no alfabeto grego. Está lá, ó. Todo nome próprio grego
todo nome próprio grego, ele ganha o S no final. Petrus, né? Paulus, Petrus e outros nomes, sempre tem um S no final, quando você vê nome próprio, nomes próprios, nomes de pessoas, né? Próprios, ele ganha o S no final. Todo nome grego ele tem um S no fim. Por que eu estou falando isso aqui? Logo vocês vão entender. Ali, ó. Então, no hebraico original, Yeshua ou Yeshu, Yeshu ou Yeshua. Em Jerusalém, eu já estive 2 vezes em Israel e em Jerusalém. Eu peço ao Eterno que me abençoe para eu ir muitas vezes ainda. Mas é comum em Jerusalém e outros lugares também, para Yeshua dizerem Yeshu. É como se fosse uma abreviação, né? Tem muitos nomes aqui no Brasil que, em vez de um exemplo assim, você fala, em vez de falar Bernardo, você fala Oi Ber. Para mulheres também usam muito assim, Luciane, minha irmã Luciane, falam Oi Lu, Oi Lu, para ela, né? E assim por diante, você abrevia o nome. Então, você fala Yeshua ou a abreviação é Yeshu. Yeshu. No grego, você acrescenta o S. Então ficaria do Yeshu, Yeshu, Yeshus, ou tirando o H, Jesus, né? Vocês vão adaptando. Por que esse H aqui? Esse H, ele pode ter algum vínculo com o alfabeto hebraico. Vamos tirar o H. Então, Yeshus, tirou o H, fica Jesus. Mesmo porque, né, tem a questão do J também, que no caso do latim, o I passa para o J. Ó, do grego, Jesus, para o latim, tira o I e entra o J. Ó, para o latim, tira o I e entra o J, portanto, a palavra que era Jesus, porque já tinham tirado o H, Jesus, como muda, entra o latim e acrescenta o J, fica Jesus, o Jesus. Essa é a melhor explicativa com relação à mudança que fizeram no nome de Yeshua. Original Yeshua para Jesus. Eu achei muito prática e objetiva essa explicação. Tem gente que fica fazendo mapas no quadro, explicando e tal, e você acaba fazendo uma maçaroca na tua cabeça e não entende nada. Então, essa aqui é uma prática e objetivo, bem clara o que foi feito, né, para tirar qualquer vínculo judaico ou do alfabeto hebraico do nome Yeshua, que significa salvação, Yeshua, né? E Jesus não tem nada com salvação, o significado do nome Jesus. Então, não é o nome real, não é o nome consistente e original, né? Foi uma mudança de uma mudança, grego para latim, do hebraico para o grego, do grego para o latim. Porém, não foi só a desconexão com o nome, irmãos, mas também mudaram o ensino, vírgula, a identidade, até suas roupas, porque as roupas que Zafinat Panea usava no Egito eram roupas que os irmãos de José viam e não reconheciam. Que roupas são essas? Então não tinha nada que os irmãos, quando os irmãos chegam ao Egito em busca de mantimentos, quando os irmãos veem José, não tem nada, nem a sobrancelha, nem os olhos, nem o cabelo,
nem o que ele está vestindo da cintura para baixo, nem o que ele está vestindo da cintura para cima. Ele estava totalmente maquiado. Mas, irmão Jair, você tem certeza do que você está falando, que José, um servo de Deus, estava maquiado? Irmãos, eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Não tenho nenhuma sombra de dúvida, porque era principalmente para a elite egípcia, a quantidade de maquiagem era maior. As mulheres, a mulher do governador, os que estavam na liderança lá do governo, eram mais adornados e mais maquiados. Existiam formatos e cores para maquiagem, era uma verdadeira máscara a maquiagem. Então, como é que os irmãos judeus de José iriam identificar José por trás de roupas, de um cabelo diferente, um turbante, alguma coisa na cabeça, uma barba egípcia, todo maquiado? Não tinha como reconhecer. Esse não reconhecimento dos irmãos é o que acontece hoje. Os judeus não reconhecem em Jesus o Messias. A intenção de mantê-lo completamente desconectado de Israel e distante das tradições judaicas. Sempre o cristianismo fez questão de manter Jesus desconectado de Israel. Hoje, para os judeus não crentes, Jesus não é judeu. Mas os judeus têm mostrado interesse em saber mais sobre o tal Jesus, os Afinat Paneia, e questionam. Presta atenção no que eu vou falar agora, irmão. Como existe um mover do Espírito no povo judeu, porque essa desconexão que o povo judeu não vê no tal Jesus, é porque o próprio Eterno endureceu o coração do seu povo, para que eles não entendessem esse processo agora, para dar tempo da palavra, do Evangelho, alcançar todas as nações. Isso é maravilhoso, a sabedoria do Eterno, como que o Eterno agiu, né? O que tem acontecido de uns anos para cá, principalmente em Israel, presta atenção, como diz lá o Rabino Marcelo, olhem para mim, olhem para mim. Existem artistas, cineastas, artistas de cinema, cineastas, produtores, quero dizer, não artistas, produtores de cinema, de filmes, que têm pesquisado e têm produzido filmes sobre o tal Jesus, não Yeshua, sobre Jesus. Está havendo interesse de uns anos para cá na comunidade judaica, porque esses produtores de cinema, eles acabam mexendo, fazendo escavações, pesquisando, e isso aí acaba saindo nos jornais, na televisão, que encontraram umas ruínas lá, não sei o quê, porque, quer ver uma coisa? Eles perguntam, quem é esse tal Jesus? O que fez esse homem? Que tanto falam por aí. Então começa a haver um questionamento, né? E esse Jesus que tanto falam, quem é esse homem? O que ele fez? O que ele faz? Acompanhe lá comigo, por favor. Há vários cineastas em Israel, os quais, mesmo não tendo consciência, estão trabalhando em prol dessa conexão e aproximação. Existe um cineasta israelense, Simcha Zakovitch, que tem produzido filmes sobre a descoberta do túmulo de Jesus. Olha, irmãos,
Ele pesquisou. Então você tem engraçado, porque esse cineasta, ele é judeu. Se eu não me engano, ele é canadense, um judeu canadense, né? Mas ele produziu filmes sobre a descoberta do túmulo de Jesus. Parece cômico, né? E ele tenta provar que Jesus morreu e que está enterrado em Jerusalém. Esse que é o lado cômico. Com isso, muitas escavações foram feitas e o assunto tem repercutido aos 4 cantos de Israel, irmão. As notícias vão espalhando, né? Só que, claro, existe uma curiosidade nesses judeus, nesses produtores, né? Mas eles não estão ainda fazendo a coisa certinha. Mas o importante é que já existe um mover em eles tentar descobrir quem é esse homem, mesmo sendo Jesus, não sendo Yeshua, mesmo sendo Jesus. Outro exemplo interessante, saindo da linha de produção de filmes, né? Tem um judeu, David Flusser, famoso por suas 2 principais obras, dentre outras obras, 2 obras que ele vendeu muitos livros, né? Raízes Judaicas do Cristianismo e o livro Jesus, um livro com o nome Jesus, só Jesus. Ele escreveu primeiramente em alemão, depois do alemão esse livro foi traduzido para muitas línguas, inclusive português, espanhol, inglês e outras línguas, né? Que ele vendeu em muitos lugares do mundo esse livro aí. Então o nome do livro é Jesus, e as raízes judaicas do cristianismo também, um outro clássico, os 2 clássicos maiores dele, Raízes Judaicas do Cristianismo e Jesus. Então, qual que era o foco dele? O foco dele era atingir a teologia cristã protestante. Se você ler o livro dele, ele fala como se eu estivesse falando aqui no livro. Ele fala contra o cristianismo, o que o cristianismo fez com Yeshua, transformando ele em Jesus, um Jesus distante de Israel, próximo a um Jesus romano, um Jesus grego. Então, esse David Flusser, ele fala, olha o que vocês estão fazendo com Yeshua, vocês estão transformando o Yeshua num Jesus distante de Israel, num Jesus distante das suas raízes judaicas, ensinando coisas que Jesus não ensinava. Tem um outro escritor, Daniel Boyarin, também judeu, Daniel Boyarin, inclusive ultra-ortodoxo, esse judeu. Ele escreveu o livro Borderline, Linha de Divisão, falando também o nome Jesus, como Yeshua, o judeu de Nazaré e dos apóstolos judeus, seguidores de Yeshua. Ele usando o nome Jesus, mas explicando quem é o Jesus, que esse Jesus não é o Jesus, mas é Yeshua, que viveu a vida inteira dele, que esse Jesus, o ministério dele foi totalmente em Israel, ele não saiu de Israel, com exceção do período daquela fuga que ele era bebezinho, que ele saiu do Egito, né? Ele ficou um tempo no Egito, depois voltou. Mas toda a sua vida, a sua infância, a sua adolescência, o seu ministério, a fase adulta de Yeshua, né? Até começar o seu ministério lá com 30 anos, e até a sua morte, toda a vida dele aconteceu em Israel, principalmente ali na região daquele mar, né? O lago. E também tem um outro escritor judeu, Mark Nonos, que é praticamente
o mesmo pensamento de David Flusser e Daniel Boyarin. A mesma visão assim de raízes judaicas do cristianismo, e falando de Jesus, um Jesus que foi como se Jesus fosse raptado de Israel, tiraram Jesus de Israel para que Jesus tivesse uma outra aparência, uma outra configuração. Pela história de José, irmãos, podem acompanhar ali, nós vemos Judá se aproximando de Zafinat Paneah, sustentador da vida. Se vocês lerem o capítulo 44, a partir do verso 14 até o 34, vocês vão ver uma insistência de Judá representando o povo judeu, uma insistência de Judá para que José libere Benjamim. Agora, Judá e Benjamim, Judá vocês já sabem, né? Judá é como se fosse o povo judeu. O povo judeu, Zafinat Paneah seria Yeshua, aliás, Zafinat Paneah seria Jesus, que é o próprio José, e José seria Yeshua, né? Então, pela história de José, vemos Judá se aproximando de Zafinat Paneah, isto é, os judeus se aproximando de Jesus, e o desfecho final dessa história é a grande revelação de Yeshua ao seu povo, que é o capítulo, exatamente o capítulo 45, irmãos. Olha a insistência de Judá aqui no versículo 34, um pouquinho antes do 45. Versículo 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Se Benjamim não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então, o próprio José, ele foi se sentindo pressionado também pelos irmãos. Os irmãos querendo Benjamim, né? E Judá se oferece em lugar de Benjamim, buscando protegê-lo, né? E quem representa Benjamim, então, irmãos? Judá, nós já sabemos aqui que são os judeus, o povo judeu, inclusive os judeus que estão fora de Israel, os judeus que estão espalhados pelas nações, que tentam de alguma forma proteger Benjamim. Então, quando diz aqui, ó, Judá se oferece em lugar de Benjamim, buscando protegê-lo. Quem é Benjamim? Agora, eu contando essa historinha, acho que vocês já perceberam quem é Benjamim. Quem representa Benjamim, irmãos? Judeus, discípulos de Yeshua. Benjamim é filho de quem? Benjamim é filho de quem? De Jacó com... E quem era Raquel? Entre as outras mulheres de Raquel, de Jacó, hein? A mulher amada. Então a mulher amada de Yeshua, não preciso falar mais nada, né? Então, literalmente, irmãos, Benjamim representa os judeus discípulos de Yeshua. Por isso, esse amor, por isso também Jacó retendo de alguma forma Benjamim, os judeus messiânicos, no Egito, nas nações, para que a palavra, e isso está acontecendo agora, irmãos. Nós não somos judeus messiânicos e nós não estamos espalhados, nós não estamos nas nações, nós estamos em Israel agora? Não estamos.
e tem outras comunidades judaico-messiânicas espalhadas pelas nações. Isso é um fato e é realidade, irmãos. Nós temos que entender isso aqui, é uma realidade nua e crua, segundo a palavra. Judeus que creem em Yeshua, que ainda estão espalhados nas nações, é como se José estivesse retendo o Benjamim nas nações, porque até que se complete a palavra de Romanos 11, né, que a plenitude dos gentios e todo Israel será salvo. Isso é tremendamente profundo que estou falando aqui agora, irmão. E a segunda vinda de Yeshua, quando Yeshua se revelará aos seus irmãos. Então, esse mover de judeus e não judeus, judeus descendentes de judeus, crentes espalhados nas nações, é justamente José retendo Benjamim com ele no Egito. Nós estamos no Egito agora. Sim ou não? Nós estamos em Israel? Não. Então, se nós não estamos em Israel, nós estamos no Egito. É muito simples. Só que às vezes a gente não enxerga. Da forma como eu estou explicando, você às vezes não enxerga. Então vamos lá. Tem uma historinha aqui, olha, eu coloquei embaixo ali, ó. Olha que interessante também. Como eu falei do exemplo que aconteceu aqui com esse amigo que foi nos visitar lá na Sarel, amigo judeu. Quando foi construído o novo prédio do Nitívia em Jerusalém, irmãos, quando começaram as obras de construção, de tijolos, de pedras e estrutura, judeus ortodoxos começaram a se levantar contra, jogavam pedra, colocaram uma placa lá que eles eram na frente da obra, assim, que eles eram contra aquela obra, e jogavam coisas lá na obra, lá do Shulam. Muitos judeus ortodoxos se levantaram contra o prédio da sinagoga do Nitívia em Jerusalém. E alguns deles, que tinham mais condição financeira, contrataram advogados, bons advogados, para abrirem processo contra a construção da reforma do prédio do Nitívia em Jerusalém. Imagine. Vocês acreditam nisso? O Shulam passava e-mail para nós com as placas, os dizeres que eles colocavam lá na frente da obra lá. Mas os judeus não ortodoxos do bairro, presta atenção agora. Judeus não crentes, que eram vizinhos ali do Shulam, mas que não eram ortodoxos também, eram não crentes só. Eles sabiam que tipo de trabalho estava sendo feito ali. De ensino da palavra, obra social, ajudando irmãos carentes lá. Eles viam assim com bons olhos, os vizinhos do Shulam, que eram judeus não crentes, eles viam com bons olhos o trabalho. E também eles protestaram a favor contra os ortodoxos e a favor dos messiânicos do Nitívia. Entenderam? Eles foram a favor do Shulam. E por contatos aqui e ali, e com o Rabino Shulam, depois foram com um grupo junto com o Shulam na prefeitura de Jerusalém, e fizeram o que devia fazer em defesa, tudo, né? E no final da história, a prefeitura de Jerusalém acabou liberando o alvará de funcionamento lá. E a obra foi finalizada. Foi uma vitória quando o Shulam passou e-mail para a gente, que parecia que tudo estava contrário à prefeitura não liberar nada. Parecia que a maioria estava vendo assim, puxa, não vai dar em nada isso aí.
A prefeitura não vai liberar. De repente veio lá a notícia que a prefeitura de Jerusalém liberou, a obra podia ser construída até o final e ninguém podia atrapalhar. Amém? Entendeu? Então é para você ver que como o Eterno age, e também como que Judá se levantou ali em proteção de Benjamim. Como Judá se levantou para proteger Benjamim. Agora, irmãos, aqui são esses 3 slides aqui para finalizar. Nós vamos, até por causa do tempo, são 11h47. São analogias, paralelos, assim, bem práticos também. É nesse sentido aqui, né? O branco com o branco, o amarelo com o amarelo, nesse sentido. Mas aqui tira qualquer sombra de dúvida com relação a essa relação aqui, ó, que existe entre Zafinat Paneah com Jesus e Yosef com Yeshua. Zafinat Paneah é Jesus e Yosef com Yeshua. Então, vamos acompanhar a leitura aqui. Acompanhem lá comigo. Até então, José em nenhum momento foi reconhecido por seus irmãos hebreus. Sua cultura, sua língua, sua vestimenta, seus costumes eram estranhos ao povo hebreu. Peruca egípcia, maquiagem egípcia, barba egípcia, língua, inclusive a língua, que eu não comentei antes, a língua que Zafinat Paneah, ele falava egípcio. Até hoje, Jesus não é reconhecido pelos judeus como Messias. Sua aparência, cultura, sua teologia, seu calendário ainda são estranhos ao povo judeu. Suas raízes, aqui agora, suas raízes não podiam ser vistas, pois estavam escondidas sob anos de cultura e ideologia estranhas a Israel. Para os hebreus, José não possuía nada que pudesse identificá-lo como um hebreu. As raízes bíblicas, agora trazendo para hoje, né? As raízes bíblicas e judaicas de Jesus não podem ser vistas por Israel, pois estão ocultas sob séculos de culturas estranhas à Torá. Para os judeus, Jesus não tem nada que possa identificá-lo como judeu. O Egito se vangloriava em sua cultura, em sua história, suas conquistas e seu poder. Achavam-se autossuficientes e superiores aos hebreus, mas mal sabiam que o segredo do seu sucesso encontrava-se na vida e no ensinamento de um hebreu. Irmãos, com essa proposta de José, quando José revelou os sonhos que Faraó teve, José revelou, deu entendimento para Faraó das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, né, que ninguém, nem um outro sábio do Egito conseguiu dar esse entendimento para Faraó. Então José deu. E por causa das atitudes, né, das reações de José, quando ele foi preso, várias situações que ele passou no Egito, que ele se destacava, ele mostrava uma pessoa honesta, uma pessoa paciente, né? Ele sempre acabava ensinando as outras pessoas. Então, por causa disso, o Egito, com José, o Egito se achou assim a nação, né? Agora nós temos um homem aqui que dá todo tipo de solução para a gente. O Egito se vangloriava em sua cultura, né? Todas essas coisas. Então, da mesma forma, o sistema religioso de Roma, de hoje, se vangloria em sua cultura, em sua história, suas conquistas, seu poder, acha-se autossuficiente e superior aos judeus, incluindo, inclusive, né,
aquela teologia da substituição, tipo assim, Israel, não precisamos mais de você. A igreja substitui o Israel. Não precisamos mais de você, Israel. Fique lá quietinho no seu canto. Mais ou menos isso aí, irmãos. Infelizmente. Acha-se autossuficiente e superior aos judeus, mas mal sabem que as bases de sua fé se encontram com o povo judeu. Não o povo judeu, porque o povo judeu é o melhor. Mas porque o cabeça do povo judeu é o Messias. Só por causa disso. José, apesar de ser hebreu, aqui agora, foi enviado ao Egito para evitar não apenas que a sua família perecesse, mas também evitar que a terra do Egito perecesse durante os anos de fome. Bem interessante esse paralelo aqui. Bem interessante. Preste atenção agora. Ainda que desconhecida a sua identidade, os ensinamentos de Yeshua levaram ao mundo conceitos morais e éticos da Torá, evitando que a humanidade perecesse. Como assim, Jair, evitando que a humanidade perecesse? Porque mesmo com Yeshua, sendo Jesus, disfarçado de Zafinat Pané, né? Mesmo assim, muitos, os que são sinceros realmente, alcançam a salvação. Muitos que estavam com suas vidas perdidas são encontrados. Ainda que desconhecida a sua identidade, os ensinamentos de Yeshua levaram ao mundo conceitos morais e éticos da Torá, evitando que a humanidade perecesse. E aqui, agora o último slide. Ainda que fantasiado como egípcio, José era fonte de orientação e bênção para o Egito. Porém, sua identidade ainda não havia sido revelada, e muitas coisas contrárias ao Deus Criador eram realizadas na terra do Egito. Mesmo sem conhecerem sua identidade verdadeira, Yeshua foi bênção para a igreja, mas ainda assim muitas coisas contrárias ao que ele ensinou foram e ainda são praticadas pela igreja. Então aqui fala de revelação, né? Olha aqui, ó. Porém sua identidade ainda não havia sido revelada, e muitas coisas contrárias ao Deus Criador eram realizadas na terra de Faraó. Então mesmo, então nós vemos quando José vai para o Egito, que ele some e é tido como morto, né, para Jacó, e ele vai para o Egito. Aí, literalmente, irmãos, é o período em que os evangelhos, quando os discípulos de Yeshua, principalmente Paulo, o apóstolo Shaul, ele sai de Israel e vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para outros lugares de Israel, levar o quê? Levar Yeshua para as nações. Então, essa ida de José para o Egito é justamente o princípio desse processo, é quando Paulo sai de Israel e vai para as nações, levar o Evangelho para muitos lugares, para a Ásia, incluindo Roma. Então, é o paralelo, digamos, mais forte assim que eu posso dar. É o princípio, né? É o princípio. Depois, outros discípulos, outros crentes também vão espalhando a palavra, vão fazendo o trabalho, aqueles
os sucessores dos discípulos, né, que continuam fazendo o trabalho, continuam levando a palavra, o evangelho a outras nações, a outros lugares do mundo. Os hebreus, agora na parte amarela aqui, os hebreus não gostavam dos egípcios, eles eram considerados pagãos, pois apesar da atuação de José, a cultura e práticas eram sobremaneira distantes dos princípios do Deus vivo. Os judeus não apreciam os cristãos. O cristão é considerado pagão para o judeu, pois apesar da figura de Yeshua, a igreja desenvolveu uma cultura sobremaneira estranha aos princípios bíblicos da Torá. Então, queridos irmãos, essa mensagem, o que o Senhor tem feito, o Eterno tem feito aí, a partir da fundação do Estado de Israel para cá, né? O Senhor tem levantado seus servos, judeus, crentes, discípulos de Yeshua, para que todas as peças desse grande quebra-cabeça sejam colocadas, cada peça no seu devido lugar, para que a plenitude dos judeus, dos gentios, quero dizer, a plenitude dos gentios do livro de Romanos seja alcançada, para que nenhum lugar da terra deixe de ser alcançado, que todas as peças desse grande quebra-cabeça sejam colocadas nos seus lugares. Aqueles que poderiam ouvir a palavra de Deus, vão ouvir a palavra de Deus, eles vão ser livres para fazer as suas escolhas, né? Mas eles vão receber a palavra, né? Então, todo esse tempo que a gente está esperando a segunda vinda de Yeshua, é para que todas essas nações sejam alcançadas, irmãos. Então, é José no Egito. José no Egito. Para que haja para que Yeshua volte, e com a segunda vinda de Yeshua, todos os judeus vão entender, todos os judeus vão entender, todo o Israel, está escrito, todo Israel será salvo, está escrito. Acompanhe comigo, por favor, capítulo 45 de Gênesis. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos a minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Ele não disse eu sou Zafnat Paneah, ele disse agora eu sou José. E perguntou: vive ainda meu pai Jacó? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Verso 4: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, para o Egito. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim o Eterno, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, tremendo, tremendo, tremendo.
Então, vocês já conhecem lá as passagens do livro de Romanos, né? Em que fala que o próprio Deus endureceu o coração do seu povo hebreu para que a palavra fosse espalhada para todas as nações e a plenitude dos gentios acontecesse. O que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios é quando você cumprir todo esse plano de você levar a mensagem de salvação a todas as nações. Você cumpriu esse momento, esse tempo você cumpriu, você fechou. Todas as nações foram alcançadas pela palavra de salvação. Não há mais lugar onde a palavra não possa chegar. Todos os lugares. Quando você cumpriu esse plano de todas as nações poderem receber a palavra de salvação, aí sim, aí fecha esse ciclo, termina esse ciclo e Yeshua volta em glória. Jesus voltando em glória, ele se revela. Zacarias fala, Zacarias 12, né? Fala que ele se revela. Ele se revela ao seu povo, e daí a maioria, grande maioria do povo judeu vai segundo a palavra de Zacarias, diz que vai haver um pranto tão grande de arrependimento, irmãos, do povo judeu em massa, um pranto tão grande quanto o pranto da batalha de Adadrimon, que foi uma batalha que muitas, principalmente muitas mulheres, choraram amargamente porque perderam os seus filhos nessa batalha. Então, isso foi profetizado, isso está para acontecer, essa volta de Yeshua, e a revelação, quando daí grande maioria dos judeus vai se quebrantar, vai chorar como nunca chorou em sua vida. O povo judeu vai chorar, vai se quebrantar como nunca chorou antes em toda a sua vida, irmãos. Que eles vão entender que aquele Yeshua que foi humilhado, que eles deixaram de lado, eu não estou falando de toda a população, porque muitos judeus creram em Yeshua, mas muitos o rejeitaram, né? Então vai haver esse arrependimento, e eles vão entender que aquele Yeshua é o Messias. Amém?